Bom, só tenho uma coisa a dizer nesse momento. Sejam muito bem-vindos ao Vou Ler e Te Aviso, o seu podcast literário. Meu nome é Valéria. Eu sou a Bruna e sejam muito bem-vindos ao seu momentinho de desconcentração. Quer descompressão? Pode ser descompressão. Da sua vida literária, o seu momentinho de liberdade para ouvir a gente debatendo de maneira completamente aleatória sobre o seu livro favorito, talvez. Seus queridinhos. Sobre os seus queridinhos, ou não tão queridinhos, talvez sobre o seu... Os que você odeia. Pode ser também. Você quer panfletar. Ou os que você só queria queimar. Também. Mas não é amigável. Lembra muito Fahrenheit 451, o negócio de queimar livros. Então não queime livros. Não queime livros. Porque são muito caros, né? Também. Não dá pra queimar. Enfim, sejam bem-vindos ao seu novo podcast literário, onde a gente vai falar de uma maneira muito, mas muito leve sobre um exercício que devia ser normal pra todo mundo, a leitura, entende? Então a gente quer incentivar a leitura, a gente quer transformar isso que parece ser muito complexo em algo simples, em humor e piadas, em fofoca, porque sim, existe fofoca em livros, existem momentos de imersão também, mas existem momentos de lazer que estão relacionados à leitura, e a gente quer trazer isso pra vocês. Existe um hobby bom dentro da leitura, assim, igual a avó falou, existe entretenimento. Então, é uma atividade muito legal pra gente poder inserir no nosso cotidiano. É exercitar a mente, mas ao mesmo tempo saber que você pode se divertir com ela. É isso. É você não saber que você está aprimorando o seu vocabulário. É mais útil que ver uma série, galera. Sim. Que também pode ser ter livros baseados em séries também que a gente pode trazer pra cá. Exatamente. Então você pode fazer os dois, você pode ser estimulado mentalmente e estimulado visualmente depois. Uhum. E além disso, não é um exercício totalmente restrito ao erudito, vamos dizer assim. É restrito ao entretenimento também. Aliás, não é nem restrito, é abrangente no entretenimento também. Então você pode se divertir fazendo isso. Ele é eclético, leitura bem democrática. Então, você encontra o seu tipo de livro favorito, o seu tipo de leitura favorita, seu gênero, e só lê. Independente se for livro de livro, ou se for quadrinho, ou se for conto, independente. É só escolher e começar a ler. Não é a sua leitura de vestibular só. Isso, gente. Não é só o Café com Deus Pai que importa. Tem muito mais além do Café com Deus Pai. Sim, você pode ler alguma coisa e não pensar muito. Você pode ler como se fosse uma grande sessão de filme da tarde. Tá tudo maravilhoso. Maravilhoso. Você não precisa se voltar totalmente para os clássicos quando você quer ler alguma coisa. A ficção também tem valor na ficção, né? Tu valor no... Dá pra aprender muito com a ficção, gente. Não precisa só ser não ficção, tá? Às vezes é até melhor a ficção, porque você acaba gerando um interesse maior de você não ver algo que pode ser do seu cotidiano. Então, deem uma chance aos livros, independente do gênero, independente da categoria. É só... Falando em dar chance. Isso. Dê chance a esse podcast. Bota a gente aí, enquanto você estiver lavando uma louça, enquanto você estiver fazendo sua faxina, enquanto você estiver indo pro trabalho, ou enquanto você estiver à toa em casa. Bota a gente pra ouvir. É legal, é educativo, é edificante. Talvez nem seja educativo. Não, é educativo sim. É educativo. É educativo, vai aprender alguma coisa. Tá bom, tá bom. Vocês vão aprender alguma coisa. Para o bem ou para o mal, vai ser aprendido alguma coisa aqui hoje. E para abrir os trabalhos aqui, a gente vai trazer o livro que a gente aprende algumas coisas também. Além de se entreter. Cara, a gente aprende muita coisa com A esse gente livro. aprende muita coisa. A gente vai falar de uma trilogia, assim, que é disparado... Cara, pra mim é minha distopia do coração, né? Pra vocês, eu não sei o que esse livro significa pra vocês, essa trilogia significa pra vocês. Pra mim significa muito. Vamos falar sobre o que hoje? Hoje a gente vai falar do livro Amanhecer na Colheita, da autora Suzanne Collins. É a mesma autora da trilogia de Jogos Vorazes. E Amanhecer na Colheita é um prequel, né? É, exatamente. Falando sobre um dos personagens de Jogos Vorazes, que é o Haymitch Abernathy. Exatamente. A gente vai falar sobre o que a gente achou, os pontos fracos, os pontos fortes do livro. E a gente vai discutir com vocês. Então, assim, se você não leu ainda, não sei se isso aqui seria ideal pra você.
a gente não mede muito spoiler, porque é muito difícil você conversar sobre um livro da maneira que a gente quer, né, da maneira que é o objetivo desse podcast, sem dar um spoiler, sem entrar no conteúdo, sem entrar no que foi dito. Então, já é um aviso pra você que tá ouvindo e quer ler e não quer saber o que acontece. Lê o livro primeiro, dá uma pausa nesse episódio, termina a leitura e depois você volta aqui pra comentar com a gente. Volta pra saber o que as duas pessoas Yes. acharam sobre, entendeu? Então, Isso. vai acabar sendo uma conversa unilateral entre a gente. A gente não vai estar ouvindo vocês, mas vocês vão estar ouvindo a gente. E é como se a gente estivesse ouvindo vocês também, porque literalmente o que a gente faz aqui é uma conversa, né? E a gente meio que divide essa conversa com vocês. Então podem se sentir abraçados também nas opiniões que a gente tiver em relação a esse livro, tá? E se vocês não concordarem também, não tem problema nenhum. Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem direito a ter a sua opinião. Divide com a gente, bota nos comentários do Reels do Instagram quando sair. E... aliás, aproveitando, vai lá no nosso Instagram, segue a gente, Voler.pod. e comenta o que você achou do livro, comenta o que você achou do episódio de hoje. Pode discordar, obviamente, dentro do mínimo respeito possível, né? Todo mundo tem direito à sua opinião. Mas interage lá com a gente, porque é muito legal essa troca. Esse é o objetivo que a gente espera aqui. É uma conversa entre nós, mas também é uma conversa com você. Sim, feedback é bom, gente. Feedback é muito legal. Não só no seu trabalho do seu chefe. Exatamente. Feedback é importante pra tudo. No seu relacionamento, pra sua mãe. Ótimo feedback. Conversa, a gente é muito favorável a feedbacks. Então, basicamente, a gente vai começar dando as nossas opiniões gerais mesmo. É como se você estivesse acompanhando duas pessoas que leram o livro. Então, é muito... acho que vai sofrer mais efeito, vai surtir mais efeito nas pessoas que já acompanharam a leitura de Amanhecer na Colheita. Bruce, você quer começar? Eu quero. Comece. Eu tenho um primeiro ponto. Fraco ou forte? Eu acho que forte. Positivo ou negativo? Não é positivo, assim. Eu acho positivo, mas talvez seja um ponto de conflito, porque tem muita gente interpretando por um lado e pra mim é por outro. Certo. Que a Suzane lançou os 3 livros de Jogos Vorazes, depois ela deu uma pausinha aí, e aí ela veio com o livro do Snow, né, que é Cantiga dos Pássaros da Serpente. Isso, Cantiga dos Pássaros e da Serpente. E Jogos Vorazes foi uma trilogia muito bem estruturada. Assim, nesse podcast nós não falamos mal de Suzanne Collins. Não, a Suzanne Collins faz parte de tudo. Então, Mas assim, ela faz parte até do Pequeno Urso. É. Se a pessoa criou o Pequeno Urso, eu não vou odiar ela por nada. Não importa o que ela faça. Mentira, ela é muito... Mas é porque ela é uma autora muito boa. Isso eu acho que é inegável. A trilogia de Jogos Vorazes não tem pontos soltos, não tem pontos que você fica pensando, por quê? Ou como? Ou qual sentido? Tudo tem sentido, tudo é explicado, tudo o que precisa de explicação é explicado. Tem coisas que, gente, não precisa de explicação. Não tem necessidade, tá tudo bem. Mas Jogos Vorazes é uma desses livros infanto-juvenil, né? Livro distópico, assim. Melhores. Eu não colocaria no Infanto Juvenil, sabia? Colocaria o Eu quê? acho que é mais pesado. Eu colocaria só como Só distopia. distopia? É. É que apareceu muito na época desses livros mais jovens, assim, né? Acho que quando ele estourou mesmo, É que eu acho que ele foi nessa Eu leva. acho que ele tava junto com o Percy Jackson na época, Sim. Harry Potter. Sim. Então, se você tinha Divergente também. Exatamente. Então, quando você procurava por trilogias de livros mais assim... Ele cabe dentro do Divergente, eu acho, na época de vendagens, assim, meio pau a pau. Pré-eleição também, né? Seleção. Pré-eleição. É que eu acho que seleção aí já não é tão... Eu acho que perto de Divergente, Jogos Vorazes, ela é mais levinha, assim. Verdade, né? Bom, mas, tipo assim, nesse meio de que você acha trilogias que são fora de uma realidade, assim, de universos paralelos, de universos... fictícios, assim. Que são fiction, então acho que nessa leva, assim... Jogos Vorazes é o mais, assim, gente, de tudo. Até quando saiu a adaptação dos livros, foram muito boas. Tiveram, obviamente, algumas alterações, mas não foram alterações impactantes na história, no enredo. Então, podemos dizer que não tem erros no livro? Eu digo que não tem erros no livro. Pra mim, eu estou satisfeitíssima. Nem nos filmes, a gente é muito bem servido de tudo, entendeu? Exato. Toda vez que a gente for falar de alguma adaptação
por exemplo, adaptação para o cinema, que sai do livro e vai para o audiovisual, eu sempre vou bater na tecla que existe uma perfeição porque existe Jogos Vorazes. Eu acho que Jogos Vorazes funciona muito bem como um parâmetro, né? Sim, eu acho que, meu, a gente não vai entrar nisso agora, mas até no casting. Pelo amor de Deus, que perfeição pra fazer seleção das coisas. De uma maneira Verdade. geral, eu acho que é uma série muito trabalhada, muito bem trabalhada. E assim, a Suzanne Collins é uma pessoa muito quietinha dela, entendeu? Então ela também não precisou fazer muita coisa. Acho que a obra dela falou mais por si só do que ela colocando a mão nas coisas. Ou se Exatamente. ela coloca a mão em alguma coisa da produção, de bastidores, ela se retrai bastante em relação a não expor o tanto que ela tem mãos naquilo. Ou então ela se enfia muito nas pessoas, né? Que estão na produção, para conseguir dar o aval e para conseguir dar um direcionamento. Então, isso eu acho perfeito. Uhum. Mas voltando, a gente deu uma devagadinha, mas voltando. Vamos lá, vamos voltar. Então o livro do Snow e o livro do Hammett vieram mais pra ser uma prequel pra... Igual eu falei pra Val, a gente tava conversando sobre isso. Eu não diria que eles são uma conclusão ou vieram pra, tipo, finalizar alguma coisa. Eu não tenho a visão deles de concluir nada, eu tenho a visão deles de complementação. É igual quando você vai na feira e aí você compra um pastel, um caldo de cana, e a pessoa te dá um chorinho do caldo de cana. Ou quando você tá num Sim. bar, eu acho que tem muito bar que faz isso às vezes também. Também. Que vem um chorinho da bebida quando ele faz um pouquinho a mais. Então, tipo, os dois livros, tanto do Snow quanto do Hammett, pra mim, eles são o chorinho. A gente não precisava deles. Se tivesse só a trilogia, tava ótimo, tá super bem servido. Mas ela quis. E se ela quis, tá tudo bem. Então, quando o pessoal fala que, foi por fanservice, sim, foi por fanservice. Mas tá tudo bem, isso não é uma coisa ruim. Ela quis escrever, tinha gente que queria ler, eu fui servidíssima. E eu estou satisfeitíssima com as duas leituras. Pra mim, eu acho que foi muito interessante ver os lados do Snow, de como ele virou, né, quem que ele é. Assim como foi muito gostoso de ver o Hammett, tipo, quem ele era, o que aconteceu, qual foi a história, quais desdobramentos que aconteceram pra ele estar da maneira que ele está em Jogos Vorazes. Então, foi muito bom. Então, eu acho que essa questão de, porque é fanservice, não sei o quê, nem sempre o fanservice é algo ruim quando utilizado da maneira certa. E eu achei esse um ótimo exemplo. Sim, eu acho que, assim, o fanservice, quando você faz de uma maneira que as expectativas são alcançadas, não que a expectativa do fã seja alcançada, mas que você vê sentido, sabe? Não precisa nem ser uma continuação de fato, mas que você vê sentido que os elos ainda são intactos, por exemplo, as amarrações da história ainda estão intactas, as questões, as nuances todas ainda estão intactas. A gente meio que vai saber que vai ver um pouquinho mais do mesmo, mas a gente tá muito pronto pra ver um pouco mais do mesmo. E mesmo assim a gente se impacta com algumas coisas. É muito a questão da escrita da Suzanne Collins. Então, pra mim foi muito satisfatório. Eu acho que tinha um pessoal também falando, eu esperava uma surpresa, eu esperava sei lá o quê. E, gente, ela pegou a receita do bolo dela e ela repetiu. Em Jogos Vorazes ela fez um bolo de chocolate e em Amanhecer na Colheita ela fez um bolo de baunilha. E tá tudo bem, porque é o que todo mundo queria ler, é o que a gente já esperava. Então, em Jogos Vorazes a gente já tinha essa história do Hammett, a gente já sabia que ia acontecer com ele. Não exatamente o que aconteceu com a Katniss, mas seguiria esse mesmo caminho, de certa forma. Então, não dava pra você ficar esperando grandes desdobramentos, porque ela já tinha um começo e ela já tinha um fim. Ela ia ter que desenvolver o meinho do Hammett. Então, foi muito bom. Sim. Foi muito bem utilizado. Ela fez maravilhosamente o que ela precisava fazer. E ela queria fazer, ela quis assim. Então, você esperar grandes surpresas de uma história que já estava praticamente contada é um jeito errado, talvez, é uma expectativa errada de você começar esse livro, talvez. É porque assim, se existia um Hammett antes, a gente vai usar pelo menos a estrutura do que ele é no presente. Então não tinha como você inventar um Hammett completamente diferente. Exato. A gente teria que fazer com que as referências meio que fizessem sentido. Já que a gente tá falando de uma coisa que é anterior, né? Aos acontecimentos da Katniss, né? A gente tá falando ali de 25 anos antes do próximo massacre quaternário. Então a gente tá falando ali de um universo que a gente conhece o Hammett, né? Em Jogos Vorazes a gente conhece o Hammett.
Então a gente tem que estabelecer ali as origens dele. Como é que a gente faz as origens dele sem fazer conexões com o presente, né? A gente não teria como mapear o desenvolvimento dele até ali. Então, assim, essa coisa do pessoal falar que esperava mais surpresas, eu acho que não ia ter como, né? Você teria que esperar alguns easter eggs, como realmente teve. A gente teve algumas coisas ali de enxamas, né? Bastante coisa de enxama. De enxamas, a gente sabe que todo mundo vai morrer, isso é óbvio, que só o Hammett vai ser o vencedor. A gente já tem essa resposta, na verdade, né? Se ele tá vivo em Jogos Vorazes é porque só tem ele vivo. Mas a gente quer saber como. Exato. Não, isso não desmerece a história do porquê dele, ou não tira nem um pouco da curiosidade de como foi os jogos dele. Até porque eu acho que os jogos dele foi um dos mais impactantes, assim, né? Diferentes, por ter o dobro de Sim, tributos, né? Então, não tira nem um pouquinho da curiosidade que a gente tinha de saber como foi. sim, exatamente. Então a gente tem ali acho que é o 50º Jogos Vorazes ali, né? O 50 do Hammett. É o 50. Então o 50, pela pompa de ser 50 edições de Jogos Vorazes, tem um peso bem grande. Então o peso que é pra capital não é aquele peso de, sei lá, mais pessoas vão morrer, mas o peso da importância da comemoração dos Jogos Vorazes. Então vai ser mais brutal de fato pro Hammett, infelizmente. Mas falando ali do comecinho, o que você achou de pontos fortes logo no início da leitura? Olha, eu gostei que ela trouxe. Ela botou nome na mãe e no pai da Katniss. Isso pra mim não foi um Sabia. problema. A gente não sabia porque, gente, é a Katniss narrando. Se eu tô narrando, eu não vou chamar minha mãe pelo nome da minha mãe. Eu vou chamar de mãe, né? E o pai é a mesma coisa. Então, tipo, igual eu falei, tem alguns pontos que não precisavam de emenda, não precisavam de explicação. Ela Só deu o que ela quis. ela deu porque ela quis. Alguém em algum momento falou, mas qual que é o nome da mãe da Katniss? Ela falou, toma aqui. Esse é o nome dela. E assim pro pai. Acho que o pai do Peeta também aparece, né? Que o Hammett ou o pai da Katniss, se eu não me engano, salva ele ou ajuda ele em algum momento. Que ele fala do nome ele fala do pai do Peeta, que acho que é Otto o nome do pai. Cara, eu não lembrei do pai do pai do Peeta, coitado. Ele aparece tipo assim, ai, ajudei Otto Millark a não sei o quê. Eu lembro disso, Ah, tá. um negócio assim. Mas é só isso que é Pigs. Mas é literalmente bem rapidinho, né? É, mas eu achei muito legal um ponto que vai impactar bastante em Jogos Vorazes, que foi de mostrar qual que é a relação do pai da Katniss com o Hammett. O pai da Sim. Katniss é o Burdock? Burdock. É com B, né? Burdock. Burdock. Então eu achei muito legal mostrar a relação do Burdock com o Hammett e explica pra gente por que o Hammett tem essa afeição grande pela Katniss nos jogos dela, né? Não Até era, mais. tipo, só uma coisa de temperamento. Isso, porque ele com o Peeta é quase nada, assim. Mas ele com a Katniss tem muita familiaridade até. Então ficou mais claro pra gente do porquê que ele realmente pegou essa afeição, né? Também pela personalidade ser muito parecida, mas porque ele tinha um certo carinho pela família dela já, né? Sim, eram amigos, né? Então É. tinha meio que um motivo pra essa familiaridade existir, né? Eles não eram só pessoas em comum de distrito, Uhum. né? Eram pessoas que tinham laços mesmo. E a gente tem que lembrar também que, gente, o Distrito 12 era tipo um ovo, assim, ela era pequeniníssimo. Então, todo mundo se conhecia. Sim. Não tinha muito como fugir, assim, né? Todo mundo pelo menos sabia, tipo, é a família tal, é a mãe da família tal. Não tinha pra onde É igual correr. cidade interior, né? É. Ei, você conhece mãe de fulano, mãe de cicano, avô de não sei, neto de não sei quem? Era mais ou menos isso que tinha lá. Ah, mas você é filha de quem? Você é filha de quem? Exato. Então, Se você disser que é filha de alguém no interior, já tá feito. a pessoa já fez a sua família, a sua árvore genealógica, sabe até onde você mora. Então eu achei isso bom, assim, dar nome pra galera. Não foi, era super necessário? Não, mas foi bom. Foi aceito. Sim. Eu acho que é bom pra gente dar. O que a Sausari Collins faz muito nos livros é você dar algumas perspectivas em relação aos personagens, que é isso que a gente acaba meio que se afeiçoando a eles. Uhum. Eu acho que quando você bota o nome, quando você identifica, fica pior. Exato. Aí vai ficando cada vez pior. Vai sendo uma Exatamente. catarse cada vez mais triste, porque você fica numa esperança assim, ai gente, ele vai morrer mesmo? Sabe que vai, mas você fica, meu Deus do céu. Sério? Sério? Conheci tanto essa pessoa.
E acho que a gente tem isso com os tributos quando eles são escolhidos, né? Quando eles vão aparecendo assim, conforme. Porque uma diferença bem legal também no Hamid é que ele fala o nome de cada tributo. Em algum momento, ele vai nomear cada um dos tributos. Independente se tem alguma relevância ou se aparece mais ou menos, ele dá o nome, né? E é um paradoxo bem legal pra gente falar como também no livro do Snow. Porque no livro do Snow a gente sabe, tipo, uma vez e acabou. E olha lá até, né? Sim. É porque, como a gente até conversou sobre isso, pro Snow não fazia muita diferença, né? Conhecer ou não o tributo. E é bem legal essa diferença, assim. Pro Snow só importava a Lucy Gray. Exato. E o Hamid, ele é do povo, ele é pobrinho também. Então ele vai lembrar o nome dos outros pobrinhos. Com certeza, até porque mano, não é. Você fazer aliados nos jogos vorazes você precisa pra sobreviver em alguns momentos. Sim. Então é meio que inevitável. Um ponto forte que eu até pontuei aqui, eu falo sobre a colheita, mano. A colheita, eu acho um ponto forte pelo sentido de que, meu, é muito diferente. E acho que cada colheita é diferente, né? A gente teve coisas diferentes acontecendo. Ela colocar a colheita outro elemento também diferente, todos os acontecimentos antes, de como foi armado, meio que. Não era pro Haymitch estar lá, né? O Haymitch é um puta azarado o livro inteiro, inclusive a colheita dele que foi ilegal, né? Basicamente ele foi escolhido depois de uma confusão que rolou ali no entorno. E ele acabou sendo um dos tributos ali selecionados. Então, a maneira como ela coloca impacto em tudo, né, em todos os caminhos, em todas as coisas, especialmente na colheita, que é o momento ali que você puxa alguém, você sorteia alguém para morrer. Então, o impacto só disso isolado não é a única coisa que a Suzane explora. Ela explora também todo um contexto, toda uma lamentação, toda uma tristeza. O da Katniss, ela se voluntaria. O do Haymitch acontece uma confusão ali no entorno com a namorada dele, ele tenta apartar a guerra. Antes, o tributo já tinha sido selecionado e sorteado. Só que ele meio que meteu o pé, saiu correndo, entendeu? E tomou um tiro na cabeça. Tomou um tiro, básico, morreu. Já tem ali um tributo morto antes dos eventos da arena começarem, ali mesmo, no distrito. E aí o Hamilton é meio que colocado ali porque ele tentou apartar uma briga que estava feita ali, generalizada, e acabou sendo, infelizmente, selecionado como tributo representante do Distrito 12 e ele acabou indo nessa confusão. Então, assim, esses elementos de como as colheitas são distintas, eu acho muito interessante a Suzanne Collins abordar. E também o puta azar do Hamilton nesse sentido. Eu acho que é muito legal a construção que ela faz. Tipo, ela coloca um impacto, um peso maior. Na colheita da Lucy Gray também foi diferente, né? Não era pra ela também ter ido junto nessa. Mas ela acabou indo porque ela tinha uma rixa Com a filha do com prefeito. a filha do prefeito. Exato. A Lucy Gray tava pegando. O boy da filha do prefeito. Exato. Veja só, tipo assim, poderia ter sido um sorteio? Poderia ter sido um sorteio, mas não foi. Foi um conflito de interesses ali. E basicamente ela foi selecionada. Dá pra gente ver que nada também pode ser por sorte ou por azar. Ou nos eventos da Katniss, por exemplo. A Katniss trabalhava igual uma vagabunda pra poder dar comida pra família. Quando você ganhava alguma coisa da capital em troca, você colocava mais uns nomes ali na bola ali de sorteio. É tipo uma bolsa auxílio, assim. Se você se inscrevesse pra bolsa auxílio e você pedisse, sei lá, R$300, o seu nome ia ser colocado lá, tipo, 20 vezes mais. Tinha uma conta, assim, mais ou menos nesse sentido. Isso. E nem assim a Katniss conseguiu ser sorteada, mano. Foi a irmã dela. Mas aí é um ponto que eu vou divergir de você, que você falou. Que eu vou divergir, porque você falou, não é questão de sorte ou coisa, mas vamos lá. A Prim, ela tinha um nome só. Ela só tinha um nome lá, ela só tinha um papelzinho. Pra mim, a ponta não bate, velho. Então eu acho assim. Peter também é outro fudido. O Peter não tinha colocado tantas tésseras lá no pote pra todo esse sorteado. Mas eu acho que, obviamente, não é por acaso, mas eu acho que a Suzane trabalha bastante com essa coisa de, sorte. Foi sorte, foi sorte. Ou foi azar. Tipo, coitado, foi um azar. Eu acho que tem essa influência também. Que a sorte esteja sempre a seu favor. E não é à toa que tem essa frase também. Eu acho que tem always in your favor. Eu acho que tem um pouquinho de influência disso, sim. Mas falando desse
ponto da colheita também, acho legal que a gente é um dos primeiros momentos que a gente vê, e eu acho que por a gente já ter lido os 3 livros de Jogos Vorazes, a gente tá um pouco mais consciente disso. Mas nessa troca deles de, tipo, o Woodbine, que era o primeiro tributo, ele acho que toma um tiro na cabeça. E aí o Haymitch é meio que ele tá ali, é o primeiro menino que a Drusilla vê e fala: "Minha filha, é você, vamos lá, a gente precisa de um tributo. Vai ser você, É você que foda-se. causou a confusão. Você que tá aqui, é você que vai". Simbora. E aí esse descaso deles, do tipo assim, não importa se a gente acabou de fuzilar uma criança, eu preciso de outra pra botar na rinha de criança. E vai ser qualquer uma. Pra nós não importa quem é, que criança que é, filha de quem, irmã de quem, não importa. Eu preciso de outra criança. E é muito. Eu acho que quando a gente lê o livro do Hamilton, a gente tá um pouquinho mais consciente desse descaso da capital, do tipo, é só entretenimento, não importa quem seja, não importa. É quase desumanizado isso, né? Tipo, não é um ser humano ali, é um, sei lá, um boneco, um animal que eu vou botar na rinha pra matar outras pessoas, outras crianças. E esse nem é o maior problema, assim. A gente acaba lendo e você passa, tipo, ah, tá bom, vai. Algo comum em Jogos Vorazes, sabe? É. Mas sabe o que é engraçado? Lendo a trilogia, eu não tinha tanto essa visão dos bois de carga. Mas eu acho que a gente tem com os 2 prequels. Com os dois a gente tem. A gente Por tem. quê? Porque quando você compara livro e filme, você vê que são paralelos bem, bem fidedignos. Aí quando você vai ler o livro, eles são tratados assim, tipo, um vagãozinho de luxo pra ir pra capital. Café da manhã servido assim, top. No do Hamilton, ainda tem a questão do cafezinho ok lá, mas eles depois são colocados em uns carros de boi, uns caminhão whatever, passa inseticida nos caras antes de adentrarem a capital, ou é dentro de um ginásio, eu não lembro, acho que é mais ou menos Num ginásio. É. num ginásio, jogados num ginásio e meio que É tira, tipo desinfetante neles, assim. bota o negócio nas crianças tipo, do nada, assim, no Cantiga dos Pássaros das Serpentes, eles são literalmente, gente, jogados numas gaiolas, whatever ali, colocados pra. Como se fosse entretenimento, por trás de umas grades ali, como se fosse um zoológico de tributos. Eles, tipo, reutilizaram o terreno ali de um zoológico mesmo, tiraram os animais e tacaram as crianças. Exato, então eu acho que é mais forte nos prequels do que Nos jogos. na trilogia original mesmo, a trilogia que teve o insight da Katniss, né? Os que a gente tem o insight do Snow e do Haymitch é mais visto, assim, como é desumanizado o tratamento dessas crianças rumo a uma matança. Ou seja, já tem várias violências antes deles serem mortos. Então não é nada muito facilitado para a vida deles em si, né? E aí, o que mais você tem de ponto forte, Bru? Já falei da colheita. A gente tá indo pro meio, né? Eu vou citar mais um. A gente tá indo pro meio? Mais pra trás? Não, pode. Fala um ponto forte seu agora, Val. Vou falar do Hamilton de novo. Óbvio, o livro é do Haymitch. Parece muito óbvio, mas eu acho que o ponto positivo do Haymitch literalmente, gente, eu gosto muito do Haymitch nos Jogos Vorazes. Eu acho que ele é um personagem muito bem construído, assim, né? Ele tipo assim, uma coisa no Haymitch que eu via muito, que apesar dele ser o cara que, ai, tô meio que foda-se pra isso, ao mesmo tempo, ele não é um cara tão foda-se assim, porque ele meio que. Eu sinto que ele se importa, mas eu gostaria muito de saber o porquê que um lado dele não se importava tanto, ou porque um lado dele só enchia a cara. Eu queria saber mais do que o cara bêbado, né? Então a gente teve muito das características do Hamilton antes de ser um cara muito fodido na vida. Então, pra mim, é muito importante conhecer o Hamilton depois disso, porque dá uma visão de mundo, uma visão, assim, do que ele perdeu. De complexidade, né? O que ele perdeu, cara? Porque de verdade, quando a gente é apresentado pro Hamilton, a gente vê um cara completamente ferrado, assim, não perde o jeitão dele, ele ainda tem o carisma do Hamilton, ele ainda é um cara que eu gostaria de explorar um pouco mais. Parece que ele tenta ficar um pouco sóbrio, pelo menos, pra ajudar a Katniss nesse desenvolvimento dela, mas eu queria saber o que levou ele até a vida tão fodida, o que levou ele ter motivos pra querer beber pra esquecer. Então a construção disso tudo, que é a base, que é as raízes, que é a origem, foi o que foi feito pra Katniss, mas eu achei isso tão bom sendo feito para um personagem igual Haymitch. Então, pra mim levou um pouco de nostalgia, né? Eu lembro da pessoa de que
que tinha 17 anos, que leu Jogos Vorazes, que gostou muito da Katniss. E agora eu lembro da pessoa agora com 28 anos e tá lendo Amanhecer na Colheita e finalmente conhece com mais profundidade o Haymitch. Nossa, eu sou o completo contrário. Você odeia a Katniss. Eu lembro da Bruna de 14 anos lendo Jogos Vorazes e eu só pensando, gente, qualquer outra pessoa seria uma narradora melhor. Como a Katniss é insuportável, como ela é chata. Gente, Ela é muito chata. ela não é chata, mano. E aí hoje eu vejo a Bruna com 24 anos lendo e pensando, cara, o Haymitch é um narrador tão melhor. Tão melhor do que a Katniss. Nossa, até o Gale narrando Jogos Vorazes seria melhor. Não, aí você foi longe demais, longe demais. A gente vai parar o podcast aqui. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Não, mas eu gostaria, por exemplo, eu acho que Jogos... Eu reclamo da Katniss, eu falo que a Katniss é chata, mas a narração dela foi muito boa porque realmente não tinha outra pessoa pra narrar aquilo ali. Mas eu acho que funcionaria, por exemplo, igual os livros de Percy Jackson na segunda saga são. Vários povos, sabe? Eu acho que seria legal ver pelo menos um ou outro povzinho do Pita. Sim. Uma vez, nem que seja assim, tipo, e o livro tem 50 capítulos, desses 55 são do Pita. Eu acho que seria legal dar uma entradinha assim numa visualização diferente, sabe? Porque eu acho que a Katniss, ela tem essa questão de, eu não sou tudo isso. Ela não se bota no lugar dela. E isso me intoxica quando eu leio, porque eu fico achando ela tão chata que eu acabo achando o livro chato, pelo jeito que ela não aceita que a Katniss é humilde. Eu não aceito, porque, gente, tá na cara dela, tá todo mundo falando, Katniss, vai ter que ser você, minha filha, você foi lá. Você que fez, né? Não tem o que fazer, é você e o Pita. E ela, não, mas eu não sou, mas eu não faço. Ou outro ponto também, ela na porra do distrito dela. Ela caçava pro distrito inteiro, ela vendia não sei quem pra ajudar não sei quanto, ela dividia o Bolsa Família dela com umas 3 famílias feiras. E o início do livro era tipo, nossa, gente, mas eu não faço nada aqui, eu não sou nada relevante no distrito. Minha filha, você é o pilar mais importante que o prefeito. Ela é humilde. Não, ela é sons. E chata. Ela não é chata. Não, mas eu falo mal da Katniss, mas eu acho a construção da Suzane muito boa. Eu acho que não teria o impacto que teve se não fosse a Katniss narrando e se não fosse essa humildade, vai, dela. Não, é que assim, eu discordo um pouco da Bru, porque o que a gente tava falando até antes disso. É que assim, ela teve um desenvolvimento. A Katniss não nasceu tordo. Ela não nasceu símbolo de revolução, gente. Ela não nasceu, cara. Tem certas coisas que a gente coloca muito uma síndrome de impostor na gente. Acho que a Katniss era mais uma pessoa que não via valor nas coisas que ela fazia. E ela não se via como exemplo, né? Era uma posição difícil ela se colocar como exemplo de panem, de revolução. É muito grande pra ela, né? Apesar dela ter, tipo, um lado, um viés rebelde que ela vai mostrando, vai construindo, a Suzane vai aos poucos administrando doses de revolta nela que faz com que ela realmente se torne uma pessoa rebelde. Só que aí o custo para ela conseguir acordar para isso é a custo de várias pessoas que são do entorno dela também estarem sofrendo. Então, tipo assim, literalmente demora para Katniss 3 livros e meio. Não, 2 livros e meio. 2 livros e meio, em esperança ela dar uma acordada, e literalmente 3 filmes e meio. 3 filmes. É porque foram 4, né? Ela acorda só na parte do terceiro, na parte 2? do Foram parte 2 4. do terceiro. Não, o parte 2 é o quarto, amiga. É, né? Tá. É. Na parte. Enfim. Mas ela demora para o cacete pra aceitar essa realidade, né? É que eu acho que falta. Não sei, falta. É que eu acho que o desenvolvimento dela foi pra acordar pra ser o tordo. Eu acho que ela não nasce torto. Ela não nasce tordo, ela não nasce símbolo de revolução. Eu acho que o objetivo da Suzane Collins foi moldar uma pessoa que aparentemente não acredita em si mesmo, né? Apesar dela ser, poxa, maravilhosa, a caçadora, a dona das caças do Distrito 12, que ajuda não sei o que movimenta economicamente todo um distrito, ela não se via dessa forma, né? Uma hábil caçadora, uma hábil atiradora de arco e flecha, que basicamente fez com que pela primeira vez tivesse dois vencedores em um único jogo, basicamente voltando o Snow pro próprio jogo político dele, tipo aquilo ali foi
Foi uma batida de frente, assim, né, com a A capital. primeira assim, batida foi. de frente dela com a capital, entendeu? Além de tudo que ela fez dentro dos próprios jogos, fazer um funeral pra Rue. Então, tipo, eu Uhum. acho que a Suzanne Collins trabalhou mais no desenvolvimento dela como personagem. Eu acho que foi esse mais o intuito. E eu acho que faz sentido o que você falou, mas não concordo. Continuo achando ela muito chata, continuo achando que faltou um pouquinho de. Eu acho que não senso, mas talvez um pouquinho de malícia, assim. Eu acho que demorou muito pra ela ter essa noção de tipo, cara, eu sou a cara da revolução. E literalmente todo mundo falou isso pra ela desde o final dos primeiros jogos. O Hammett foi um dos primeiros. Acho que quando ela voltou dos primeiros jogos a falar, tipo, é isso aí, menina. Você foi lá, cutucou a onça com vara curta, agora aguenta o pau. Agora aguenta o pau. E ela, tipo, ai, mas será? Mas eu não. Ai, não, não. Não. Mas eu acho interessante a diferença, de novo, aqui de construção pro Hammett. O Hammett, ele já foi totalmente o contrário. Chegaram pra ele e falaram, cara, precisamos da sua ajuda pra fazer um negócio ali. Não me importa, eu vou fazer. O que eu tenho que fazer? Eu vou ser, eu quero ser. Vamos lá. Isso. Vamos pintar esse pôster. Então ele já foi mais entregue, ele já foi super consciente de que alguém vai ter que fazer, então eu vou fazer, eu vou, né, destruir a arena, eu vou arregaçar com a capital, vou pintar o pôster deles com a cor que eu quiser, e é isso. E aí um ponto que eu bati que a gente falou da questão de sorte e azar. O Hammett, talvez por essa estratégia dele, ele teve muito azar. Porque eu acho que muitos planos, muitas tentativas não deram certo. Plano A não deu certo, plano B não deu certo, plano C não deu certo. E eu acho que um dos pontos que deixa esse livro mais triste. Do tipo, putz, ele se esforçou tanto, ele quis tanto, todo mundo se esforçou, claro, né? Mas era um plano, de certa forma, tão bom articulado e tão Construído pra ele. construído e não deu certo. É. E aí vem a Katniss com um plano, né? Era dela, pô. Se liga. Com um plano meio farofa e tudo dá certo pra ela. Porque tudo dá certo. O Hammett também é protagonista. Ah, se fudeu. Porque o dele é tranquilo, o dela E tem até no epílogo dele uma frase que ele fala no epílogo, é a parte mais triste desse livro, gente. Pra mim foi, que ele fala assim, ela se parece com você, Pita me disse. E aí ele fala pra ele mesmo, né? Talvez seja, ou talvez ela só seja mais sortuda. Parece que ele fala alguma coisa nesse sentido. Estamos buscando as informações, gente. 5 minutinhos. no final. 2 horas depois. Alguns dias depois, Katniss apareceu uma velha ovos, tá? Pode ir. Achei, gente. A Suzane escreve assim. Não importava que tivéssemos comido ganso assado no jantar. Ela não é uma pessoa fácil. Ela é como eu. Pita sempre diz. Só que foi mais inteligente do que eu. Ou teve mais sorte. Foi ela que finalmente impediu aquele amanhecer. Então, parto do princípio de que... Os sonsos vencem. Exatamente. Isso. Acabou o livro. Não. Ela não é sonsa. Mas eu acho... Não, ela é sonsa sim. Para. Mas eu acho que importa bastante essa questão da sorte. Porque realmente o Hammett tinha tudo pra dar certo, mas ele não teve sorte. A Katniss, ela não tinha nada pra dar certo, mas ela teve sorte. Ela não era malandra como o rei. Ela teve sorte. Porque se não tivesse o Pita, se não tivesse o Hammett, se não tivesse a F, depois se não tivesse o Finnick, a Joanna, o Beach, a Iris, O Sina, que o Deus... Tarsh, o Sina e todos os outros milhões de personagens, ela não tinha feito nada. Pô, mas também ia ter história. O Hammett precisou do Beat também. E da Wires. E da Megs. E aí? Mas ele desenvolveu mais, ele era mais desenrolado. Ué, por que ele era... Com tudo. Ele tinha um acendedor da namorada. A Katniss tinha um broche. E um arco e flecha. E um sonho. E um sonho. Mas eu ainda parto do princípio de que o Hammett é um coitadinho, gente. Acho que ele é o meu personagem favorito de Jogos Vorazes e tinha que ter dado certo com ele, cara. Foi um destino cruel. Mas ainda Mas tem tudo a bem. Katniss. Foda-se. Uma declaração de ódio com a Katniss, velho. Não é possível. Mas enfim, continuando aqui, um dos pontos fortes desse livro, eu acho que é lembrar quem é o Snow também. E tipo assim, gente, a gente tem a trilogia dos Jogos Vorazes, a gente lembra quem é o Snow, né? Filho da puta. Depois, quando a gente vai pra Cantiga dos Pássaros e das Serpentes,
essa narração em terceira pessoa, que foca só no Snow, que tem mais de 500 páginas, a gente fica completamente imerso, apesar de ser em terceira pessoa, no subconsciente do Snow. Assim, tem certas coisas que ele faz pra alcançar o poderio, pra alcançar algumas ações que ele faz, algumas coisas que a gente olha e fala assim, mano, dentro do cenário também lascado dele, a gente até, pô, tá, justificável, né? Como se fosse do lado da capital, de um cara do lado da capital também tentando fazer alguma coisa em relação à sua sobrevivência. E, além disso, também tentando alcançar patamares mais altos, né? Então, em uma sociedade, talvez tudo que ele faz ali, vendo só pelo lado dele, a gente acha que, pô, ele não poderia ter feito de outro modo. E aí, quando pega no amanhecer da colheita, a gente lembra o quão psicologicamente desgraçado da cabeça esse cara é pra planejar as coisas e fazer as coisas da maneira que ele faz. Você começa a lembrar de novo quem é esse arrombado. E eu acho que isso é um ponto que a Suzane faz muito bem, que é a questão de identificação. Ao longo da trilogia, você se identifica muito com a Katniss, assim, você não se identifica como se a situação fosse parecida com a sua, mas você consegue se botar no lugar dela e pensar, putz, eu faria o mesmo. No lugar dela, eu faria o mesmo. E a gente vai achando ao longo dos 3 livros que realmente o Snow é um psicopata, sociopata, sádico, maligno, perverso e tudo mais. Sim. E aí a gente tem o livro dele, e no livro dele mostra a realidade dura lá que ele vivia e tal. E vem mais uma vez a identificação. Você consegue olhar pra aquela situação dele e pensar, tá, eu faria o que ele tá fazendo. Tipo, eu também faria se eu não tivesse escolha, assim como ele não teve. Então você acaba parando pra pensar e pensando, tá, vai, faz sentido essa escolha dele. Foda que em alguns momentos ele teve escolha, mas aí se prejudicasse se ele pegasse a escolha certa. Mas é que eu acho que, assim, no momento, em vários momentos que ele tava, não teria escolha certa. Porque é igual a gente tava falando da questão dos jogos. É 2 escolhas. Ou eu morro, ou eu mato. É verdade. O que é melhor? Matar. Então eu acho que a maioria das escolhas que ele teve que fazer foi nesse sentido, entendeu? Ou eu vou me ferrar, ou eu vou ter que ferrar alguém pra eu ficar bem. Ou é eu, ou é Sejanos. São as Sejanos. Então vai ser Lucy Gray. Então é a Lucy Gray. Acabou. Então eu acho que não tem muito. E aí a gente meio que sai de Cantiga dos Pássaros e da Serpente com esse gostinho de tipo, tá bom, vai, aceita um pouco mais o Snow. E aí vem o livro do Haymitch e você volta pra estacar zero, você volta a pensar que filha da puta covarde. Arrombado, gente. E desgraçado. Porque a gente tem duas óticas, né? A gente tem a ótica do menino da capital e depois volta pra ótica da pessoa do distrito. Volta pro pobrinho, gente. Volta pros pobres, olha pros pobres, olha pros pobres. Você vai ficar olhando pros ricos, ficando mais rico? Olha aí, tá vendo? Até porque ele tava mano, pra suavizar ainda mais a situação, a Suzanne Collins colocou ele pra tomar sopa de repolho. No livro do Snow, entendeu? Então, sopa de repolho, um uniforme meio que surrado pra se apresentar na Uma roupa velha do pai encardida. na faculdade dos mentores. Então, poxa, ela brincou muito com a gente porque até pintou o Snow como pobre. Exatamente. A gente só se identifica com pobre, então ela colocou até o Snow como pobre pra ver se a gente se identificava também. Pra pensar, olha, tadinho, ele é tadinho, ele não é só ele, tem um tadinho também. Teve uma origem pra esse negócio. Então, o Amanhecer na Colheita nos faz lembrar de novo quem é o Snow. O que ele faz quando ele tem o poder, entendeu? Então, porque a gente só conhece a pessoa quando a gente dá poder pra ela. E olha só. E o que ele faz também pra se manter no poder, né? Pra se manter no poder, exatamente. Então, a gente tem todos esses aspectos e a gente volta de novo ao cenário onde a gente reconhece o que o ditador consegue fazer, né, para se manter e também para fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira onde ele tenta impor controle para que a revolução de fato não aconteça, né? Então é mais um relato assim de como a ditadura funciona, como a opressão funciona e como politicamente a gente consegue manejar as massas para fazer com que isso continue funcionando. Então, o simbolismo da capital, o simbolismo do Snow emprega isso pra gente e volta com força total a gente lembrar exatamente como a manipulação acontece. Mais pontos positivos. Pontos positivos. Mais pontos positivos. Porque assim, eu tô colocando todos os pontos positivos porque eu tenho muitos pontos
fracos. Aliás, não tenho muitos pontos fracos. Eu nem escrevi meus pontos fracos. Eu não tenho pontos fracos, assim, eu acho que, num geral, é igual a gente comentou, num geral foi um livro pra só satisfazer. Então não tem como você... Foi te servida, você tá louco. Então, pra nós, não tem uma coisa ruim. Eu achei que, pra mim, tá tudo bem ela ter feito receita de bolo, não tem problema nenhum. E pegando um gancho no que a Val falou da questão política, eu acho que, mais uma vez, a gente conseguiu ver maravilhosamente bem, e assim, ver 100% do que seria uma propaganda política puxando pra essa questão de ditadura, né? Então, pensando assim, putz, ele tá há 75 anos, que é o massacre da Katniss, né? Isso. Eles estão há 75 anos com esses mesmos jogos, 75 edições com esses mesmos jogos, onde eles pegam crianças dos distritos e botam numa arena pra se matar, pra entretenimento da capital e pra lembrar os distritos de que é isso que acontece se vocês se rebelarem. Sim, E isso funciona de uma maneira tão boa que dura 75 anos. sim. Por mais que você tenha aí a revolução por trás, não sei o que, ainda assim, gente, são 75 anos. 75 anos, dependendo da localidade que você tá, é o tempo médio de vida de uma pessoa. Sem dúvida. Então eu acho isso muito, muito, muito fascinante como a Suzane constrói isso e como ela joga isso na nossa cara. Dessa podridão que é realmente tudo isso. A gente tava conversando também que a gente lendo sobre os Jogos Vorazes é igual a Capital assistindo os Jogos Vorazes. É um entretenimento. Ela fez isso com a primeira trilogia de Jogos Vorazes, mas eu acho que quando a gente leu pela primeira vez, a gente não pegou isso, a gente não entendeu isso. Exato. E aí ela deu um tempinho pra gente digerir, e agora ela veio de novo, fez a mesma coisa, só que agora ela veio e fez, tipo, falando, tipo, ó, você tá se entretendo com criança se matando? Isso é doentio. Você tá julgando a Capital, mas você é igualzinha a Capital. Nós Então, não somos os rebeldes, a gente é a a capital. gente é a Capital. E eu acho isso muito bom, porque eu, pelo menos, só fui pegar essa coisa de, nossa, eu realmente sou a Capital, eu estou me entretendo com algo que eu tô julgando horroroso. Então, eu acho isso perfeito. Eu acho que é isso que a literatura tem que fazer. Sim, sim. E isso não é um ponto, gente, pra vocês não lerem. Tipo, eu não vou ler porque é entretenimento ruim, assim, proibido. Não é isso. Não. Mas é uma lição, assim. É justamente... É meio que atemporal até pros momentos que a gente tá vivendo hoje, né? O nosso consumo de entretenimento hoje é muito isso, assim. A gente consome umas coisas que... Cara, a capital é o retrato do que a gente vê muito hoje, porque, tipo assim, procedimentos estéticos acontecem na capital. As pessoas vomitam pra comer de novo na capital. Ou seja, tem tanta comida na capital que as pessoas vomitam pra comer mais, tá? E a galera passando fome nos distritos. Exato. Então tem esse paralelo. Também tem o paralelo das questões extravagantes, estéticas, e o pessoal lutando pra ter um lugar, uma casa, tipo, nos outros distritos. O pessoal fazendo jornadas de trabalho extremamente excessivas em minas de carvão, acidentes em minas de carvão, as pessoas literalmente se explodindo em acidentes, enquanto as pessoas estão meio que vivendo ali o melhor possível. E, meu, é desproporcional, né? É completamente desproporcional você ter tanto e as outras pessoas terem uma má distribuição, né? De renda, má distribuição de vida, uma vida completamente sem tudo que eles têm em excesso, né? Eles têm tanto em excesso e o resto dos distritos não tem nada, absolutamente nada em excesso, né? Basicamente, eles morrem para fazer com que pessoas assim vivam em excesso. Vivam com excessos, né? No caso. Então é muito triste. Um ponto positivo também, eu vou colocar mais um personagem, gente. A Mace Lee. Ah, é a Mace Lee. Ela, pra mim, cara. Assim, ela é fascinante, assim. Eu gosto muito da construção dela, porque a gente vê primeiro ela como chata. O Haymitch pinta ela como chata. Pra no final o Haymitch considerar ela como uma irmã. Então, assim, é lindo. E a Mace Lee tem umas características, assim, bem firmes, apesar dela ter no Distrito 12 uma posição, vamos dizer assim, mais privilegiada do que os demais, né? Mas mesmo assim, parece que ela tem muito consciência do papel dela e do que a capital faz. Porque em nenhum momento nesse livro ela meio que se deixa abalar, né? Ela é uma pessoa que se impõe muito. Então ela tem muita imposição, ela tem muita posição mesmo. E
a maneira como ela duela a todo momento com a Drusilla. A gente tava lendo e a todo momento uma das duas pensava, essa menina vai morrer nesse capítulo, com certeza. Sim, eu pensei que ela nem ia chegar na arena. Mas eu já amando, tipo, amei como ela afrontava, entendeu? E ela não tinha medo, ela mantinha a cabeça erguida todo o tempo. Então ela era uma pessoa que queria realmente pintar um pôster, né? De revolução. E é super legal ver que, apesar dela ser de distrito, ela tem o queixo erguido de alguém da capital. Ela sabe o valor dela, por exemplo. Tanto é que ela fala, acho que pra Luíla, né? Não deixem ele. Como que era? Não é apagar você, né? É. Não, É, tipo, não deixem eles pisarem em você, porque não meio que não dá esse poder pra eles, né? Porque você ela- é um animal. tipo assim, ela não quer entregar essa coisa da maneira como eles serem tratados ser fidedigna, por exemplo. Ela não quer que as pessoas pensem que eles realmente são animais, porque a capital trata todo mundo os tributos como animais. Todo mundo de distrito são animais, são pessoas que são muito porcas de modos, tanto que, meu, tem cenas que ela meio que abre ela pede pra um garfo e faca, né? Pra comer um sanduíche. Sanduíche, tipo assim, no meio da arena também tem uma cena dela com o Haymitch que ela faz tipo um piqueniquezinho e tal. O Haymitch consegue uma taça lá, que acho que foi um dos presentes do pessoal Dos dos patrocinadores. patrocinadores, isso, uma das dádivas, né, dos jogos que vieram pra ela. Então, assim, é muito legal que ela não deixa o sistema meio que fazer com que ela se torne o que eles veem. Uhum. Ela realmente faz a pintura de um pôster pra dizer que eu sou eu, vocês não vão conseguir me mudar da maneira que eu sou, ou conseguir me moldar, ou conseguir me transformar em um animal. Então isso é muito válido, assim. Eu achei a Maisie. Nossa, gente, eu fico muito triste com o fim da Maisie, cara. Ela é bem tipo assim, eu não vou ser o que vocês querem que eu seja. Eu vou ser o que eu sou. Exato, exatamente. É muito legal. Tem até uma frase que a Drusilla fala pra ela, né? Quando ela. Acho que numa das primeiras vezes que ela peita a Drusilla, que a Drusilla fala pra ela: eu espero que você ganhe esses jogos vorazes. Eu espero que você ganhe e vire uma vitoriosa pra você ver como que é. Pra você ver o peso que é. E aí a gente tava comentando que de início você não pega muito essa palavra, essa frase dela, né? Parece ser um negócio meio, vazio, por assim dizer. Uma ameaçinha. Uma ameaçinha. Só que depois, se você fizer, por exemplo, um paralelo com a história do Finnick de Em Chamas, que ele é um vitorioso, ele é um homem bonito, gostoso. Consequentemente, gente, ele vai virar meio que prostituto. Sim. E isso Ele a não capital. quer dormir com o vitorioso da capital. Exatamente. E isso a capital faz com ele. E aí, se você pegar o Finnick e comparar com a Maisie, era isso que a Drusilla tava desejando pra ela. Porque a Maisie era uma menininha branca, loirinha, bonitinha. E a capital ia devorar ela. Sim. Literalmente, eles iam prostituir ela da mesma forma que prostituíram o Finnick. De se bobear, às vezes até pior, por ela ser mulher ou por ela ser mais nova, de certa forma, não sabemos. Mas é muito assustador você ver uma mulher, por mais que seja da capital, falando isso pra uma menina do distrito, mas uma pessoa falando isso pra uma criança. Tipo assim, eu espero que você passe por isso, sabe? Tipo, eu desejo que você passe por isso. É bem assustador pensar nesse sentido, assim. Sim. E aí, entra num ponto também de que muitas pessoas da capital sabiam dessa podridão que acontecia, né, com os vitoriosos, mas tinha alguns que não sabiam. Por exemplo, a gente faz um paralelo com a F e a irmã dela, né, que é da equipe Dos de maquiadores. figurinistas. Figurinistas, é. Então eles não têm essa noção de, pra eles, tipo, vitoriosos são os heróizinhos, por assim dizer, né? sobreviveram, Merecem glória. merecem glória, vão pra capital, vão morar na capital, vão virar da capital. Então, eles não têm essa noção de podridão, de obscuridade que tem por trás de tudo isso, né? E os que têm essa noção, nem todos às vezes são ruins como a Drusilla. A gente tem, por exemplo, o Plutarch, né? Que a gente teve o primeiro contato em Chamas. E agora vê um pouco da origem dele também, né? De que ele já tava aí nesse meio de revolução. E ele tinha noção desse negócio da capital. E ele tinha noção de que ele também não queria. Porque igual o Haymitch fala uma hora, tipo, por que ele tá me ajudando? Ele é da capital, o que ele tem a perder? Aí o próprio Haymitch se corrige falando assim, talvez as ostras dele na manhã seguinte estejam envenenadas. Porque, tipo, o Plutarch também, querendo ou não, tá
vulnerável ao Snow, né? Quanto mais no poder você tá, mais exposto você tá também ao querido, né? Sim. Então tinha muita gente com muita coisa a perder. A gente tem também o Beat do Distrito 3, que querendo ou não era um distrito grande, relevante pra capital, né? Tecnologia. Tecnologia, tipo, se você quer a origem dos maiores elementos tecnológicos, até pra construir as armas pra capital, Era lá. era lá. Era lá. E ele tinha uma relevância na capital porque ele era um dos não idealizadores dos jogos, mas era ele que ajudava justamente com essa parte, né? Com a parte da tecnologia, mas ele também. Não sei se ele fazia o design de armas, né? Mas. De armas não, mas ele fazia alguma coisa da arena, eu acho. Ele tinha O design da arena, né? Alguma coisa assim. Não design, né? Mas estrutura tecnológica, no mínimo. E ele também entrou na roda do Snow porque o filho dele foi parar dentro da arena, Exato. né? Então, o Ampere. Ampere. O Ampere. Ai. O Isso pra Ampere. cacete também. Então, meio que não tem pra onde fugir, assim. Ainda que você seja da capital, ainda que você aparenta estar seguro na capital, você também tá sob a mira, independente do que você faz. Exato. Então, tipo, proteção existe só pra pessoa que tá com a tirania do poder, né? Então, quem tá no poder é o que tá tranquilo, gente. É o que tá salvo. O resto é basicamente descartado, né? E, assim, isso é muito forte na descrição. Eu vejo isso mais em Amanhecer da Colheita. Acho que ninguém tá 100% salvo, 100% imune a qualquer coisa que o Snow queira fazer, né? Até qualquer senso de desconfiança que ele tenha resulta na morte de alguém. Então a gente tem várias pessoas completamente imunes à tirania de um cara só. Que faz o que ele quiser, faz da maneira que ele quiser, e as consequências. Poxa, as consequências são em mortes ou pra você ou para as pessoas que você ama. Depende da maneira que ele quer te torturar. Porque, racionalmente falando ali, o Snow nunca tortura as pessoas de uma maneira básica, né? Isso que é ferrado no sadismo dele. Ele não faz de uma maneira básica, ele faz de uma maneira pra lembrar que é ele que tá causando a sua Ele quer deixar a marca queda. dele, né? Ou é alguma coisa que é um trauma seu que ele usa, ou é um momento dele com você Que ele vai te relembrar, por que assim ele vai dizer. relembrar, exato. Mas eu acho que isso tem também por conta do lema lá da casa dele, que é tipo, a neve cai sobre todos. Acho que é o. É, tipo, como é que é? o Snow cai por último, porque a Snow- neve cai em cima de todos, assim. Mas acima de todos, né? Acima de todos, eu Uma acho. neve, né? Isso, cai como a neve, acima de tudo, Snow todo. cai. É Isso. verdade, Snow. Tipo, né? A neve cai. É verdade. Então, eu acho que tem um pouquinho por isso. Ele tem o sadismo dele é muito no você saber que é ele que está te causando isso. Você saber que é ele que tá matando, ou você saber que aquela tortura é ele que mandou. Eu acho que ele tem esse prazer em A Snow deixar cai como uma neve acima de todos. Isso. Isso eu ia fazer um paralelo aqui com outra coisa política, mas eu não vou fazer, não. Cancelamento. Deixa quieto, galera. Deixa quieto. Cara, acho que de mais pontos positivos, eu acho que pontos positivos é a Max. De novo. Eu acho que a Max, a Iris. A gente teve. A Iris tem também, tipo assim, trazer de volta coisinhas de chamas, cara. Me deu vontade de ler a trilogia tudo de novo, entendeu? Porque Não tenho tempo pra isso, não, mas me deu vontade. No dia seguinte, eu juro pra vocês, botei play no primeiro, no primeiro filme de Jogos Vorazes. Nossa. Que eu acho que o Em Chamas talvez seja. Eu acho que Em Chamas é o meu favorito dos três. Dos livros? Dos livros. Meu é Esperança. Eu acho que Em Chamas, depois Jogos Vorazes, depois Esperança. A Esperança eu lembro que quando eu li, eu achei ela muito parada. Eu achei maravilhoso. Então eu tava enrolando muito pra ler. Porque teve o bagulho da coin. Eu achei. Ah, tá. foda. É. Falei, Mas eu acho que Em Chamas talvez seja o favorito de muita gente. E foi, ou pelo menos é o livro que tem personagens que são os favoritos de muita gente. Sim, porque ele fez. A Suzanne Collins fez uma coisa muito boa. Tipo assim, a gente não lembra dos episódios. Tipo assim, muito avulso ali de todos os tributos. Qual era a maneira dela trazer pra gente pessoas que
que a gente teria algum contato, assim. Tributos, de novo, pra fazer outro massacre quaternário. Então a gente já tem o pessoal que tem uma casca já com a capital. Então a gente já tem pessoas que sabem o que estão falando. E a gente consegue ter uma conexão com eles porque eles não são pessoas descartáveis. Eles são mentores de Jogos Vorazes anteriores também. Então eles já têm um conhecimento maior, ou seja, a coisa fica como se fosse um peso maior com a gente, como se fosse um BBB com pessoas famosas, porque já tem pessoas que já passaram por essa situação. Sabe o que parece também? É. Sabe Friends e How I Met Your Mother? Sei. Ou tipo, New Girl, essas séries assim? É. Sabe quando eles trazem um famoso pra fazer o personagem? É tipo isso pra mim. Por exemplo, Friends, eu lembro que eles trouxeram o Bruce Willis uma vez. Foi o Bruce Willis? Acho que foi o Bruce Willis, que era Foi. com a Rachel, né? E aí eu penso nessa do Massacre Quaternário, tipo isso, sabe? Eu tô trazendo uma pessoa super, ultra mega famosa do cinema, vai de Hollywood, Aham. pra fazer a minha série. É o Snow trazendo os tributos, não, Os vencedores. os vencedores, tipo, já velho, É. pra morrer de novo. Mas pra você ver que tem um peso diferente. Tem, Chamas. tem. Ele coloca, Ela tem o peso. tipo assim, ele coloca uma espécie de grandes especialistas. Não é só um guerreirista qualquer que a gente pega de nome, sei lá. Se eu falar pra vocês Bruce, que era um tributo, vocês vão acreditar que teve um tributo chamado Bruce. Mas se eu falar que era um vencedor da edição X de Jogos Vorazes, Traz um negócio, tipo, Pô. ele já. Tipo, é porque eu acho que também é uma coisa que. Eu já vi ele nos jogos dele. Eu vi como ele ganhou, então eu sei que ele é forte, por assim dizer. sim. Ou, por exemplo, no caso do Finnick. O Finnick, ele é lindo, ele é gostoso? Sim. É um dos principais pontos dele? Sim. Ele usa um tridente? Sim. Mas, por exemplo, a gente viu ele nos... A gente, né? A Capital viu ele nos... É capital, amiga. É. Não tem jeito. A gente viu ele nos jogos dele, a gente viu o desempenho dele, a gente viu do que ele é capaz, né? Sim. Então é bem mais impactante você ter o seu favorito, por assim dizer, entrando. Pra galera, por exemplo, fã do futebol, é tipo quando vai sair a escalação da seleção e vem um jogador fudido do Palmeiras. Ou, se você pensar também, sei lá, é como se fosse uma seleção de estrelas que você monta. Aí você coloca Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar no mesmo time. Então, só contextualizando para as pessoas que gostam de futebol. Ou então para divas pop. Você bota numa casa Madonna, Lady Gaga, Lana Del Rey. Lana Del Rey, Shakira, Beyoncé. Você coloca todas as divas numa casa pra morrerem no marido A Lana Del Rey vai ser a primeira. de sono. Ela vai botar o Born to Die pra todo mundo morrer, velho. Eu acho que ela vai ficar bem no meio da cornucópia, assim, em pecinha, só esperando, assim, tipo, vem, galera, pode vir. Porque ela é Born to Die, né? Ela vai ficar só esperando, tipo, vai vir uma flecha, ela vai fazer assim, ó. Enfim, a gente tá contextualizando pra vocês como é que seria nos dois lados. Do lado do futebol, do E lado do lado da pop. Mas eu acho que seria bem O Enxama nesse seria nível. isso, o Enxama seria isso. E, mano, dá um gostinho assim de, putz, o que aconteceu com a Mags, entendeu? Tipo, o que aconteceu com a... Com a Virus. O que aconteceu com eles pra se tornarem desse tipo? De novo, é mais uma linha de contexto muito legal que a Suzane não precisava, de fato, como a Bru disse, ela não precisava, mas ela dá isso pra gente. É muito legal, muito legal. Tipo assim, você aprofunda na Mags, eu não esperava que a Mags ia ser um vínculo dela com o Hammett, ia ser sendo mentora dela. Eu também não. Não pensava nisso. Então, pra mim, por mais que as pessoas ainda pensem que é uma receita de bolo mesmo, uma coisa muito, muito, que devia ter extraído algo novo, pra mim isso foi algo novo. Pra mim isso foi realmente impactante, saber. Porque ali a gente também no Distrito 2 não tinha vencedores, né? Então, até aquele momento só tinha a Lucy Gray, que morreu, né? Morreu? Será que morreu? Será que morreu? Também, Mas ela morreu de morte matada? Ou ela só morreu e nunca mais foi vista? sei lá, cara, deve ter uma música pra isso também. Dela mesmo. Que ela escreveu após a... coitadinha. Enfim, mas isso é muito legal, esse vínculo, essa junção das coisas que a gente remonta de um espacinho do coração que a gente gostou muito de viver. Então a gente vive de novo. A gente vive dor de novo? Vive. Mas a gente vive alguma coisa com isso, sabe? É muito legal. Assim. Eu acho que o livro do Hammett também serviu, sabe quando você fala, é um livro que eu queria esquecer pra ler de novo. Tipo, a gente não vai conseguir esquecer Jogos Vorazes, mas
deu a sensação de estar lendo algo assim de novo, algo tão bom quanto, porque pra mim, pelo menos, é a mesma receita de bolo? É, mas foi uma receita de bolo maravilhosa. Foi muito bem feito, muito bem construído, como é todo o trabalho da Suzy Nicole. Tipo assim, voltando ainda pra Mesli, cara, de verdade, eu tinha muita esperança que ela ia escapar em um buraco que ia aparecer na arena. A Val achava que, tipo, ai, nossa, esqueceram uma porta aberta. Ela ia deixar. Tá, por favor, deixa eu entrar. Deixa ela viver de fantasma, não sei, cara. Deixa ela viver de alguma maneira. Porque, na verdade, você lê o livro sabendo que todo mundo vai morrer. Uhum. Mas você não. Você espera sofrendo. Mas Você tipo, sofre quando acontece também. e quando acontece, a Suda Nicole não te avisa, irmão. Ela só. Ei, ela vai morrer, hein? Ei, ela vai morrer. Fica atento, ela vai morrer não, só joga na nossa cara. É tipo, lê, morte. Lê, morte. Não, lê, fecha o livro, respira, morte. Aí vai você lê de novo, chora, morte. Mano, é muito assim. E tipo, você se prende a personagens que você sabe que não vai durar. Mas você se prende mesmo assim. E se prende mesmo assim. E você continua assim. Tô dizendo que vocês vão ler isso aqui pra sofrer? Não, calma. Calma, você vai ler porque você vai aprender bastante sobre propagandas políticas também, você vai aprender um pouco mais sobre regimes totalitários, você vai aprender um pouco mais sobre distopia, você vai aprender, cara, você vai aprender bastante coisa, você vai se entreter de qualquer maneira. Com rinha de crianças? Talvez, mas não leve pra esse lado também. Mas se você parar pra pensar, por exemplo, Naruto é rinha de criança. E a gente assiste. Naruto é rinha de criança. Naruto é pior porque eles botam numa floresta com um homem-cobra perseguindo. Mas ninguém nem sabia que o Orochimaru tava lá. Pior ainda. Ou Mas eles já seja, estavam esperando. a rinha de criança nem protegida tá. Pois Nos Jogos Dourados, pelo menos tem um campinho de força. tem um campinho de força, verdade. Campinho de força que pode ser inundado com água. E durou a inundação quantos segundos? Não sabemos, mas foi controlada. Tadinho do Hamid, cara, tadinho do Hamid. O Hamid realmente, a Brufa fala que ele é um azarado, ele é um fudido do livro. Ele é sofrido, gente. E eu acho que é por isso que fica muito mais entendível da gente entender. Entendível de entender. Mas fica muito mais fácil da gente aceitar e compreender o porquê que ele fica assim no final. Por que ele fica assim em Jogos Vorazes? Por que ele é tão afundado na bebida? Por que ele tá sempre bêbado? Por que ele tá sempre apagado? Porque pra ele é mais fácil do que ele tá consciente. Tem no final, quando ele ganha, e aí eu acho que ele tá em algum distrito, e fazem um flashback dos jogos dele, né? E aí Acho que tá no distrito da Louis lá, não tá? Eu não lembro. Eu sei que ele fazem um flashback dos jogos todos, né? Tipo, várias cenas assim. E aí ele começa a ver o quanto aquilo tá manipulado, o quanto aquilo não foi do jeito que realmente foi. O quanto a imagem que ele tava achando que tava passando, na verdade, tipo, não é nada daquilo. E ele saiu realmente como um filho da puta que largou os amigos. Exato. E aí ele desencadeia, tipo assim, ele percebendo isso, é doído de ler. De você ver ele entendendo, tipo, caramba, manipularam tudo que eu fiz, e eu fiz tudo que eu fiz, eu passei por tudo que eu passei, eu tentei salvar todo mundo, mas eles fizeram do jeito que eu, tipo, fiquei foda-se. Todo mundo vai achar que eu fui foda-se, que eu larguei e sou um filho da puta. E aí ele meio que, o restinho de esperança dele morre ali. É. E aí é essa versão dele que a gente tem até Jogos Vorazes. Sim. Aliás, até o fim de Jogos Vorazes, né? Porque ele só começa a dar o estalo quando a Katniss já tá quase morrendo lá na areia do cremezinho. Isso, quando ele manda o cremezinho. Ali é que ele começa a se esforçar por causa da Katniss, né? É. Se bem que ele tava com alguma coisa, com umas conversas com o Pita também pra tentar fazer alguma coisa sobre proteção. Mas eu acho que ele tava tipo assim, eu sou mentor, né? Eu vou ter que fazer. Tentar, mas Mas eu acho que quando ele vê realmente. Porque, sabe uma coisa também que pode ter desencadeado? A Katniss fica machucada com queimadura, né? Sim. E a Maisie ficou toda queimada nos braços também. Puta, é verdade. Porque tinha um vulcão, era um olho, né? A arena dele. Uhum. E aí numa ponta acho que era o vulcão, que é a montanha, e na outra ponta era uma floresta. E aí tinha um lago lá, né? Uhum. Isso. Acho que era isso. O lago era fudido também, não podia beber água. Isso mesmo. Então eu acho que ele pode ter desencadeado essa preocupação por conta disso. Ele viu ali meio que. E é engraçado porque ele vê a Katniss em várias coisas, né? Ele vê a Katniss na Luila, que ele chama de queridinha. Aí vamos entender que essa teoria que eu falei esteja certa. Ele vê na Katniss a Maisie e ele também vê na Katniss a Lenore. Sim. Porque a Lenore acho que era
parente de sei lá quantos graus do Burdó. Então, tipo, é legal ver esses níveis de afeição que ele vai gerando pela Katniss, né? E aí ele vai se... Não é uma coisa de graça no final das contas. Exato! E aí ele vai saindo dessa bolha de depressão dele, tadinho. E ele pensa, não, porra, ela eu vou ter que ajudar. Ela eu vou ter que, né? Vamos reagir. Vou ter que conversar com os patrocinadores. Que droga, eu nunca fiz isso na vida, irmão. Mas eu acho muito legal. Eu achei muito gostoso de entender que não foi de graça. Tipo, essa nuvem negra dele, tadinho. Cara, mas foi doído. Mas foi uma dor necessária. Sabe o que é o pior? É que ele fazia cachaça e ele não bebia. Não, acho que uma das primeiras... No comecinho do livro é ele falando, eu não gosto muito de beber. Não gosto de beber. Eu li bebida. Aqui. Trocaram o personagem? Isso, como você não gosta de beber? O que você mais pega é tipo um frasquinho, uma frasqueira já de manhã e já mistura com café, irmão. Já? Mas enfim, realmente a gente consegue entender o quanto o Hamlet é fudido da cabeça. Pois é. Só E vai ser na colheita. eu tenho um ponto Fraco. não negativo, mas aí é um Tipo- ponto que... não construtivo. Tipo, é um ponto que não teve, É. mas também se tivesse, não ia fazer muita diferença. Mas, nos Jogos Vorazes, você vê a F e o Hamlet mais... Como é que eu vou dizer? Não próximos, mas tipo assim... Quebrou seu chip. Nem o chip. No começo eu tinha um chipzinho nele, sim. Mas depois foda-se. Mas eu acho que seria legal, porque eu penso assim. O Snow se vingou de todo mundo que tava ali ao redor do Hamlet. Né? A Mags, a Wiress, a Drusilla foi, acho que, demitida, sei lá. Mas tinha a F. Só que a gente não sabe que ele fez nada com a F. Mas na verdade ele fez. Ele botou a F como responsável pelo 12. Porque a F não era responsável pelo 12. Ela só apareceu lá porque a irmã ligou pra ela. Foi. E aí o Snow botou ela responsável como 12, que é pra ela acompanhar de perto o destino do Hamlet. É pra ela acompanhar de perto ele se afundando na cachaça, triste, solitário, sofrendo. Então meio que esse era o castigo dela. Enquanto a Mags ele torturou, a Wiress ele torturou, o castigo da F era ver o fundo do poço do Hamlet. Acompanhar isso e meio que ser impotente quanto a isso. Eu acho, tá? Pode não ser. Suzane, me corrija se eu estiver errado. Mas eu penso nisso. Mas eu queria ter visto. Eu acho que esse finalzinho talvez foi um pouquinho rapidinho. Eu acho que seria legal ela desenvolver um pouquinho mais no sentido de, tipo, a F ia visitar muito ele. Eu acho que ela só fala por cima. Tipo, a F também vem aqui às vezes. Ah, entendi. Então acho que ela poderia ter falado, a F vem vezes, ela traz, não sei o que, nanana. E eu acho que em Jogos Vorazes que... Um deles, eu não lembro qual que é. Mas um deles, o Hamlet fala que na casa dele de Vitoriosos, a F vai com frequência lá. Sim. Então acho que talvez ter mencionado que ela, tipo, vai mais. Porque, de certa forma, eles são amigos. Eles têm uma amizade ali, né? Sim. Não é das melhores, porque pela Não. situação dele e pela situação dela também, de, tipo, se importar com ele, ter um carinho por ele e ver ele se afundando desse jeito. E, de certa forma, saber por que ele tá se afundando desse jeito é bem... É que eu acho que a F, talvez ela veja, mas ela vê muito superficialmente. É que ela não tem noção, ela deixa bem claro no livro, a F não tem noção de que... Ai, como é que eu vou explicar? Que é um grande jogo de tortura. Ela, tipo assim, ela ainda tem aquela crença de, tipo, os jogos são um mal necessário. É que ela é uma pessoa da capital, velho. Eu Então, acho mas... que o desenvolvimento disso na cabeça dela, acho que pra se transformar em uma rebelde, entre aspas, não é muito desenvolto, de fato. Não dá pra ela fazer isso, não sei. Não é que não dá, mas acho que ela também talvez não queira enxergar por proteção. Mas isso não é feito, nem quando ela tá na esperança, ela meio que... Em nenhum momento, eu posso estar errada, eu posso estar falando besteira, eu não vou lembrar, gente. Eu li esse livro 10 anos, sei lá, mais de 5 anos atrás. Gostei. Muitos anos atrás. Então, mas eu não lembro de em nenhum momento ela realmente expressar que a capital estava errada, os jogos não eram o certo. Eu não lembro dela falar isso. Eu lembro dela falar, tipo, nossa, realmente... por exemplo, quando estouraram o Distrito 12 lá, eu lembro dela falar, nossa, não precisava disso, não sei o quê. Mas em nenhum momento ela se posiciona contra os jogos. Ela se posiciona contra Os acontecimentos. essas questões, que é o ponto principal, né? Uhum. Ela se posicionar porque, tipo, estouraram o Distrito 12 ou porque mataram sei lá quem, é uma coisa. Agora, ela se posicionar contra as ações da capital é diferente. E ela não faz isso. Entendi. Então, acho que ela ainda não... Ou porque ela não teve, ou simplesmente porque... Eu não acho que seja por medo. Porque, venhamos e convenhamos, ela já tá na merda. Na esperança, ela já tá na merda. Sim.
Eu acho que não seria um problema pra ela agora se... Você tá chorando? Se revela. Não, Ah, tá. não. Não, pô, nossa, não tô não. É que você fechou o olhinho, deu um brilhinho, eu falei, ela tá chorando. Não, não tô não. É o reflexo da luz do quarto. Mas eu tô chorando não, gente. Eu tô... Tá, ela tá guerreira, gente. Ela tá guerreira. falando, pô, se você falar da Maisley por mais um minuto, talvez eu chore. Vocês sabem como a Maisley morreu, gente? Vai, não, agora você para, pelo amor, nem começa. Vai, continua. Mas eu acho que eu gostaria de ver nos próprios livros mesmo. Acho que não é uma coisa pra ela fazer outro livro sobre. Mas é um pouquinho mais desse desenvolvimento da F, sabe? De finalmente virando essa chavinha na cabeça dela de que talvez a capital não seja lá muito legal. Talvez a propaganda que eu esteja conseguindo seja Então. né, coisa mais essas Mas eu gostei de ver pelo menos como que eles se conheceram, de ver ela conhecendo o Haymitch nessa versão boa, nessa versão ainda inocente. Aham. E não na versão Haymitch bêbado, Haymitch fudido. Eu acho que foi legal entender também como é essa. Porque nos Jogos Vorazes eles são bem entrosados, né? Sim, porque eles meio que passam a fazer o complemento do trabalho um do outro, vamos dizer assim, né? Ele é o mentor e ela é a pessoa responsável por acomodar os tributos, né? Então ela meio que tem isso. É realmente. Mas eu gosto bastante da F, sabe? Eu gosto também. Gosto dela. Gostamos também da escalação, né? É verdade. Casting. Vamos falar um pouquinho do filme, do casting. Até agora a gente só tem o casting. A gente só tem o casting, mas a gente tem tudo nesse casting. Eu vou dividir, gente, com vocês uma preocupação que a Val não aceita essa preocupação. Eu não quero aceitar porque Mas eu vou aceitar. Eu não E vou assim, aceitar. eles têm Elle Fanning, eles têm Ralph Fiennes, eles têm quem mais? Eles têm o irmão do Macaulay Culkin. O irmão do Macaulay Culkin e mais uma galera de peso pra fazer os personagens. Sim. E assim, eu não tenho como não me perguntar isso de tipo, será que esse budget, depois de pagar todo mundo, vai sobrar pra gente ter um cenário ok? Ou vai sobrar pra gente ter uma... Porque pensa assim, a edição do Haymitch a edição dos jogos do Haymitch tem mais bestantes do que a edição de Jogos Vorazes. Bem mais. Vai ter dinheiro pra animar essas coisas? Vai ter esquilo, vai ter pássaro, vai ter até capivara. Você vai ver. Eu quero ver as joaninhas explodindo. Para com isso. Mas eu fico me Vai perguntando. ter até o Eu fico com medo Voldemort. disso. Se a gente gente. falar do Voldemort, vai O Ralph Fiennes, eu falei. A gente falou, né? Eu falei. Bota- Mas eu fico me perguntando, gente, é uma preocupação. Porque eu fico pensando, gente, e a arena dele, eu lembro que quando ele começou, a arena soltava até uns porozinhos que ficava tudo lindo, tudo maravilhoso, Porque né? assim, Parecia o jardim da Disney. Vamos ser honestos. A arena da Lucy Braid foi meia boca. Foi uns escombros lá, aleatórios. E a arena É no baldio ali da esqui. é o terreno aberto mesmo. É uma quadra velha que você pega e, tipo assim, bem arrombada a quadra. Talvez pelas condições, talvez pelo tempo. Sim, porque eu acho que a Rachel Ziegler não tem o puta de um salário que não dê pra você, né? Colocar ali mais coisa, entendeu? Então eu acho que. Não me incomodou tanto, mas mesmo assim foi meio bosta o cenário. Agora, pela descrição do livro, gente, É maravilhoso. É uma floresta encantada. é uma floresta de magia que, no fundo, depois é tão magia, porque a água é envenenada, as coisas você não pode comer, então você morre por beber água. E isso me preocupa, gente. Vai ter dinheiro pra fazer isso de uma maneira bem feita? Vai ter dinheiro. Ou vai ser malemal uma florestinha aqui que eles vão reciclar Pá. o mesmo set? Eu não tava preocupada com isso, tá? Agora eu estou, mas E eu outro tô ponto também. Como que eles vão fazer o vulcão? Porque tem um vulcão papier machê. e mentos na copa. E se você aproximar bem a câmera, colocar um CGI e botar os cenários de ar, vai dar certo. Vai. Vai Bota dar uma certo. tela verde, né? Pode botar fé que vai dar certo. Tá bom, gente. Essa preocupação é só minha, aparentemente. É unilateral. Vai dar certo. Se não der certo também, eu vou ligar? Não vou ligar. A Suzane Collins já fez o que pôde. Agora já não tá mais nas mãos dela. Tá na mão da Lionsgate, que vai continuar. Acho que a Lionsgate vai continuar sendo a produtora do filme, né? Junto com a Paris Filmes. Eles fizeram do Snow, né? O Sim. Cantiga. Isso. Fizeram a cantiga, vou fazer de novo. Enfim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente tem fé, né? A gente tem Sim. que ter fé. Sim, eu tenho fé, vai dar tudo certo. Nas mãos da menina que fez, que produziu o Pequeno Urso.
que vai dar errado? Não tá nas mãos dela. Ela já fez o print dela, que foi escrever livro. Não, que isso, tá nas mãos dela. Não tá nas mãos dela. Mas, tipo assim, parte da culpa é dela. A responsabilidade é dela. É. Pior que não é, né? Mas tudo bem. Não, eu acho que Se assim, tem ela envolvida, se o vai nome dar dela estiver na certo. produção, Isso. aí a gente põe a culpa nela se der errado. Não vou botar a culpa em ninguém. Não, eu vou pôr sim. Não vou eu vou botar pôr sim. Eu pus o Rick Riordan na culpa da série de Percy Jackson. Aí é problema seu. Mas ele era produtor. Eu- Vale por Tô- uma coisa. Não, eu tenho panos em casa pra passar pras unicórnios. Pro livro, eu passo pano pros livros dela. A série eu não passo, não. Eu passo pano pra ela também. Mas eu acho que não vai ser ruim. Eu só me preocupo Também acho que não. realmente do tipo. Estamos falando aí de. Acho que esses 3 são os mais. Sei lá, vai, nomes de peso, por assim dizer. Sim. Que não vai ser um salário de Ou da churuquinha. Maya Walk também. Ah, é, tem a Maya Hawke, que é a filha do Anthony Hawke. Do Anthony Hawke, Isso. não. É? Não, Sabia? não, ela é filha do. Calma, qual é o nome dele, gente? Ele é famoso também. Ela é filha da uma turma com Aqui, ó. Maya Walk Parents. Vamos lá. Ela é filha de Uma Thurman uma turma. e Ethan. Ethan Hawke, isso. E os dois são um puta ator do caralho, né? Sim. E ela fez, acho que Stranger Things, não foi? Ela é. Como é que chama o pessoal que nasceu de Nepo Baby. Nepo Baby? Mentira, ela atua, pelo menos, vai. Ela atua bem. Ela claro. atuou bem. Dá pra Ela dar essa fez colher de chá. Ela fez bem Stranger Things. Eu gostei. Não, ela fez um filme do Tarantino também, que foi muito bom. Eu não acho ela uma atriz ruim, não. Ela é Nepo Baby, mas pelo menos ela tem talento pra sustentar o Nepo Babysismo. É isso aí. Várias aulas de atuação. Mas eu fico me perguntando, gente, vai ter que sobrar dinheiro pra fazer um cenário minimamente bom, vai. Outra Minimamente bom. coisa legal que eles fizeram. Abriram as vagas pra se aliste pra ser. Eles querem colocar um fã no casting. Ah, é? Ai, meu Deus. Se inscreva agora pra você atuar em Jogos Vorazes. Eu vou ser a Lulu. Eu sou a Luíla do Distrito 12. Porque você só tem uma forma. Eu sou a Luíla do Distrito 12. Ai, gente, esse negócio dessa lavagem cerebral pra fazer. Essa lobotomia dela foi foda, viu? Bom, mas aí a gente vai se estender mais sobre isso. Eu não tenho mais o que dizer. E já vai dar 1h30 de podcast, senhoras e senhores. Temos que nos frear aqui. De bruto, de bruto. De bruto, né? Mas de bruto, de líquido, você quer ver que vai dar 1h15? Não, mas eu acho que a gente aprofundou bem do que é o livro, foi 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 bom um pra vocês? fanservice, sim, mas foi um fanservice bom, gente. Acho que a gente tem que aprender a ter um pouco desse filtro. Nem sempre fanservice é ruim. Sim, É só saber fazer. exato, exatamente. Não precisa enfiar, ou então, tipo, tirar fatos que não existem pra você montar. Isso aqui é ruim no fanservice, é você criar fatos só pra você agradar a sua base. Agora, se você constrói com uma origem que faz sentido, então faz muito sentido e é muito bom de acompanhar esse tipo de desenvolvimento. Agora, se você inventa, não vou nomear quem, se você inventa coisas pra você enfiar a narrativa pra poder fazer minimamente que você agrade um público que ele compra em massa só por isso, não funciona, não funciona. Você precisa acreditar no conceito e fazer com que as origens fiquem, né? Que o sentido permaneça da história que você construir. Se você quiser fazer mais ramificações, faz uma ramificação de coisas da própria base. Então, tipo, continue plantando da sua própria árvore, entendeu? Não cria uma árvore nova. Pega do que você já tem. Aproveita que você já tem, pô. Constrói a partir de lá. Então, se você sabe que você vai fazer uma coisa completamente esdrúxula lá na frente, constrói a base direitinho pra não jogar na sua cara, entendeu? Faça sentido no seu fanservice. Que aí vai dar certo. E a gente vai amar. Lembra do seu histórico. Se você já criou um personagem, se o seu personagem já existe, Lembra das suas origens. respeita minimamente o histórico que você mesmo deu. Respeita a sua história. Respeita o passado deles também. Mas é isso, gente. É um livro bom, é um livro maravilhoso. Ela conseguiu segurar o legado dela. Ela manteve aí a coroinha dela de uma das melhores escritoras, na nossa opinião. Eu acho ela. No contemporâneo, eu acho que ela é uma das melhores. Contemporâneo. Das distopias, eu acho que ela é melhor porque o George Orwell também morreu, né? Então não tem nem como. Mas nós tá considerando só vivo? O quê? Só vivo? Só autor vivo? Sei lá. É que assim, eu também não coloco só o George Orwell como parâmetro pra distopia, não. Ela sabe escrever distopia muito bem. A Anna Atwood também sabe escrever muito bem. Aliás,
Anne Atwood. Margaret Atwood também sabe escrever muito bem, que ela escreveu o Conto da Aia. E puta, que livro bom e que série boa também. Aquele cara do Admirável Admirável Mundo Novo também escreve bem. Eu não lembro o nome do autor ou da autora, desculpa se for mulher. Mas, tipo, do contemporâneo, eu acho que a Suzanne Collins é... Poxa, velho. Não, ela é muito boa. É que eu não sei categorizar, assim, qual dos 3, por exemplo, seria melhor. É que eu não li também a Conto da Aia, só vi a série. Eu coloco muito na... Eu coloco muito na conta da Suzanne Collins. Tá bom, vamos colocar no contemporâneo geral? O contemporâneo geral, ela é muito boa. Não, ela é maravilhosa. Ela é uma das melhores. Eu não diria... Eu não vou escalar gênero mais. Eu vou falar, tipo... De distopia, ela é uma das melhores, com certeza. Sim. Com certeza. A gente não tem embasamento pra dizer que ela é a melhor, porque existem vários outros que a gente não tá nomeando aqui também. Mas ela é muito boa escritora, ela é muito boa compositora, porque tem música pra cacete. Você vai na Ivory Forca hoje? Nossa, gente, tem muita música. Aí eu tenho um ponto negativo desse livro. Tem muita música, gente. Eu falei pra Val, eu pulei todas elas. Eu não passo as músicas. Eu só passava a folha, música. Ah, é texto. Aí eu voltava... Ela via as letras menor e Ó, aí ia eu gosto, passando. gente, eu não gosto, de verdade. A do Snow, eu acho que não tem muita. Ah, não, tem sim, Tem. porque a Lucy Bardi Gray cantava que é a caceta também. Pulei todas. Ela é cantora aqui. Ela é cantora. Tem uma banda. Pulei todas, gente. Pulei todas. Mas tinha o papel social dela, divertiu de... Boba da corte. Nossa, a Bruna é muito cruel com as meninas, cara. Eu não sou. Eu gosto da Maisley, eu gosto da Joana, eu gostava da Luila. Quem mais? Eu gosto da Megs. Eu gostava, né, que ela faleceu. Que Deus a tenha. Deus a tenha. Eu só não gosto da Katniss e da Lucy Gray. O resto, tá aí. Tá bom, tá bom. Eu aceito. Que você não gosta Aí eu não gosto protagonista. Eu não gosto muito da Prim também. A Prim? Prim. O que a Pri fez? Ela só... Exatamente, ela não fez nada. Mas ela tinha que fazer, velho. Ah, podia ter uma relevância. Ela só faleceu também. Tinha. A relevância da Pri. Exatamente, deveria ter. A Não relevância teve. da Pri morrer. Não teve. Quando Eu gostei da Coin. Você gostou da... Eu gostei da Coin. A Coin é Eu uma... gosto do Snow também. Eu não tô dizendo que eles são bons, mas eu gosto deles. Tá. Você queria mais tempo de tela pra Pri? Porque ela só serviu pras duas coisas. Não, pra eu só morrer. queria que ela fosse relevante. Eu só queria que ela fizesse alguma Ela coisa. foi enfermeira lá no Distrito 13, irmão. Foi lá colocar as ataduras dos caras, aprendendo as coisas de enfermagem com a mãe. Ai, não, serviu de muito, não. Serviu. Não serviu, não. Ah, tá. Ajudou no SUS. Coitada. Mas lá não tem SUS, né? Lá não tem SUS. Ela fazia os primeiros socorros lá. Mas fazia... Era SUS. Tá certo. Ela foi fundadora do SUS no Distrito 13. Eu acho que chega, né, Brilha? acho que a gente já tá se perdendo nos personagens. Do personagem. Galera, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Vai ser toda vez mais ou menos isso. Esperem muito disso. Exato. Mas independente do que a gente falou aqui, dos pontos que a gente exaltou, dos pontos que a gente criticou, leiam esse livro se vocês têm interesse em Jogos Vorazes, se vocês gostam, se é uma obra que tá aí no coraçãozinho de vocês, principalmente esse pessoal igual a gente que leu quando era mais novo. Eu acho que reler esse livro agora é sentir é uma nostalgia, mas ao mesmo tempo sentir o mesmo quentinho de estar lendo Jogos Vorazes pela primeira vez. Dá a mesma sensação, dá o mesmo choque. Você fica animado, você fica ansioso, você fica triste, obviamente, mas é uma sensação muito parecida. E eu tenho muito isso, eu acho muito gostoso conseguir reviver as sensações que eu tive lendo esses livros quando eu era mais nova, hoje. E eu acho que a Suzane conseguiu fazer isso muito bem, assim. Então, deem uma chance pra esse livro, e se vocês gostarem e vocês concordarem com o que a gente falou, ou se vocês não gostarem e discordarem de tudo que a gente falou, vão nos comentários, conta pra gente, divide as suas opiniões, divide suas críticas, dividam tudo, tá bom? Exato. É válido, é muito válido ler, é muito válido você aprender também o que você não gosta, às vezes. Acho que a leitura tá aí pra isso também. Você pode aprender a gostar muito de alguma coisa, você pode aprender e se conhecer em leituras que você também não gosta, que você não aprecia. Então vai ter muito disso, muito desse dinamismo aqui com a gente. A gente tá começando aqui com um episódio um pouco mais imersivo. A gente tá falando aqui só sobre Amanhecer na Colheita, né? Então a gente tá focando nisso aqui.
A gente também vai colocar muitos quadros também à disposição de vocês também, quadros diferentes, também tecendo um pouco nas nossas opiniões sobre alguns livros. Você ouviu, né, que a gente meio que se empolga um pouco mais, né? É que a gente tem muita opinião. Os quadros vão ser um pouco mais curtinhos, tá? Mas aí a gente tenta meio que alternar entre esses dois públicos, porque a gente sabe que existem pessoas que gostam de podcast um pouco mais longo, um pouco mais encorpado, gente que gosta de um podcast um pouco mais curtinho, então a gente vai tentar fazer com que as dimensões desses dois públicos sejam respeitadas, assim, e a gente vai trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro. Sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente tem o Instagram lá, vouler.pod, à disposição de vocês. Inclusive, conheçam o nosso Instagram e vocês vão ver lá que as artes, a identidade visual, foram feitas pelo Estúdio Merak. Bia, Lele, muito obrigada, né? A gente adorou. Meninas, ficou muito bom. Eu amei o meu mascotinho. Eu vou dizer isso toda vez. Que ele ficou muito bonitinho. Ficou lindo, a gente adorou. Então a gente pensou muito no esquema de identidade visual também para trazer para o podcast uma roupagem do que a gente idealizou, e as meninas basicamente adotaram e apostaram muito no conceito que a gente tinha, né? Acho que elas souberam criar algo muito legal da ideia. A ideia bem bagunçada que a gente deu pra elas. Elas conseguiram formar alguma coisa com a ideia meio torta que a gente teve. Então, para mim, vocês conseguiram ler a gente, basicamente. E a gente tá falando de um podcast de livro. Vocês conseguiram ler a gente? Poxa, isso é maravilhoso. Olha só. Olha só. Então a gente agradece muito por todo esse esquema de identidade visual, o que vocês estão vendo na capa desse episódio, o que vocês vão ver nos nossos stories, nos nossos reels do Instagram, são basicamente feitos pelo Estúdio Merak. A gente agradece muito, muito o trabalho das meninas nesse sentido. E a gente agradece também a você que tá ouvindo esse episódio e que vai voltar, vai ouvir os próximos episódios e vai ouvir os outros quadros também. Vocês estão muito bem servidos, tá bom? Isso. Um beijo e até o próximo programa. Vai ler e avisa a gente. Tchau.